E o Ministério da Agricultura quer pressa na criação de um sistema de controle para exportações de carne bovina para a China. A medida é para organizar o envio de 1.100.000 toneladas de carne, teto definido pelo governo chinês para a nossa carne brasileira. O governo alerta que, sem esse freio coordenado, o setor pecuário corre o risco de sofrer um colapso nos preços e no nível de emprego. A proposta agora depende de um aval jurídico e técnico da Camex para evitar que grandes grupos dominem os embarques sozinhos. Para entender melhor essa proposta, a gente conversa agora com Fernando Iglesias, que é analista de pecuária da Safras e Mercado. Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui em uma nova oportunidade. Vamos falar sim sobre a salvaguarda chinesa, sobre essas cotas, assunto aí bem quente para o setor carnes nesse início de ano. Iglesias, por que o governo, então, explica para a gente, por que essa decisão do governo de tentar fazer esse controle das exportações de carne para a China? Bom, quando nós analisamos o perfil de exportação brasileira nesse início de temporada, o que se evidencia é uma corrida realmente de exportação para o mercado chinês. Os números são bastante interessantes quando nós analisamos aqui. Só para se ter ideia, quando nós analisamos esse comportamento da exportação brasileira, em janeiro agora foram 119,93 mil toneladas embarcadas para a China, o que já representa quase 11% da cota aqui do Brasil. Se manter esse ritmo, quando a gente chegar lá em agosto ou setembro, o Brasil já não vai ter mais nenhum volume para ser exportado dentro dessa cota de 1,106 milhão de toneladas. Ou seja, a gente vai chegar no final do ano, no último trimestre, sem ter condições de embarcar volumes importantes para o nosso principal mercado, que é a China. O que aconteceu nesse começo de ano? Houve uma corrida tanto de exportadores aqui do Brasil quanto de importadores lá na China para preencher logo as maiores parcelas dessa cota. Qual que é o temor do governo brasileiro? É que essa cota ela acabe se exaurindo muito rapidamente, gerando aí instabilidades e incertezas dentro do mercado aqui no Brasil. É por isso que eles buscam mecanismos, buscam alternativas para tentar escalonar essas vendas para que elas consigam ser bem distribuídas ao longo do ano inteiro. Então, a ideia do governo, a sugestão inicial, é que isso seja dividido por trimestres. E aí, dentro dessa perspectiva, também esse sistema, de cotas pretende aí garantir a competitividade de pequenos e médios frigoríficos também, para que isso evite que só os grandes consigam preencher essas lacunas do que é preciso enviar para a China. Exatamente. A intenção é que indústrias de menor e de médio porte também tenham recebam ali parte dessa cota e consigam distribuir esse produto, exportar esse produto. A ideia ali do governo brasileiro é replicar mais ou menos o que é feito na cota Hilton, em que você vai distribuir de maneira proporcional esse produto ali para que você consiga que todos os participantes desse mercado, todos os frigoríficos habilitados a exportar para a China, tenham ali uma parcela de exportação garantida nesse novo modelo em que nós temos cotas para serem exportadas aqui pelo Brasil. O governo tem pressa para fazer isso, quer que isso seja válido já em 2026, para que realmente não afete áreas importantes de pecuária de corte aqui no Brasil. Que uma coisa que você trouxe que é bem importante a gente ressaltar é porque, dependendo do volume que a gente produz, essa cota pode ser atingida antes aí do final do ano, então ficar aí, em agosto, por exemplo, já esgotar a nossa cota. E o que vai acontecer com aquele excedente, se essa cota for atingida antes do fim do ano, antes dessa demanda, que a gente tem aqui do volume de carnes, isso aí pode causar prejuízo. Sem dúvida, isso pode trazer impacto aqui no mercado brasileiro, pode acabar afetando decisões de frigoríficos, de pecuaristas e pode gerar desequilíbrios de mercado. Esse também era um dos temores da BIEC quando essas cotas foram estabelecidas, que isso gerasse muitas incertezas. No momento de muita compra da China, os preços da arroba do boi gordo subissem de uma maneira muito agressiva, e quando essa cota se exaurisse, os preços caíssem de uma maneira muito contundente. Então, isso ia gerar picos, ia gerar vales dentro do comportamento dos preços do mercado pecuário, que seriam bastante agressivos. Esse é um temor que o setor produtivo também tem.
Então, nós precisamos monitorar isso com muita cautela, com muito cuidado, e lembrando que essa questão envolvendo exportação, ela pode gerar problemas jurídicos realmente para o governo brasileiro. Então, essa questão pode ser judicializada, pode acabar gerando efeito aí dentro do mercado brasileiro, pode gerar incerteza jurídica também dentro do Brasil aqui em função disso. Pode ser considerado aí uma interferência, né, na livre concorrência. Esse é um ponto que precisa ser bastante trabalhado, porque, né, é como se o governo estivesse interferindo ali, né? Exatamente, é um ponto muito sensível essa questão jurídica. Qualquer medida que o governo adote, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem estudada, para que você não tenha esse tipo de problema, para que não haja esse tipo de risco jurídico nessa movimentação do mercado. Tá? Então é muito importante que esse tipo de decisão seja muito bem pensada, muito bem planejada, para que de fato não tenhamos problemas graves lá na frente. Quando a gente olha para essa questão dessa salvaguarda aí de 1.100.000, pouco mais de 100 mil toneladas que o Brasil tem de cota para a China, o MDIC tem trabalhado para que o governo chinês possa abrir a possibilidade de que outros países que não consigam atingir essa meta possa ser então redistribuída para os países que conseguem entregar, né? Você acredita que isso é possível, né, que exista essa possibilidade? Olha, precisamos da cooperação chinesa para isso. Na semana passada havia saído uma informação, uma notícia no mercado brasileiro que a China havia rechaçado essa possibilidade. Já nessa semana, o ministro Carlos Fávaro falou que o diálogo segue aberto, o Brasil segue conversando com as autoridades chinesas para que haja aceitação dessas medidas. Tá? Então não é necessariamente simples, não é uma negociação simples e vai depender do aval da China. A julgar por um contexto inicial, o mais provável é que a China não aceite essa sugestão do governo brasileiro de redirecionamento de cotas de países que não conseguirem preencher essas lacunas. Tá? Então precisa realmente de muita cautela, muito cuidado nesse momento. Não é uma negociação simples e vai depender muito da boa vontade da China para que isso de fato seja possível. Sobre essa negociação que a gente está falando, né, sobre esse sistema que o governo brasileiro quer adotar para poder equilibrar aí essas exportações para a China, isso vai ser necessário também que tenha um aval chinês para que a gente consiga implementar isso? Ou é uma situação que fica a questão do Brasil mesmo estabelecer esse sistema para evitar a concentração de grandes grupos apenas enviando carne para a China? Olha, numa primeira leitura, precisaria sim do aval chinês. Precisaria sim da autorização da própria autoridade alfandegária ali na China. Então, isso é um ponto bastante delicado, bastante sensível, não é algo simples, é uma negociação complexa e isso pode gerar efeitos variados dentro do mercado brasileiro. O grande ponto é que nós temos urgência de resolver isso. Nós já estamos aí no dia 13 de fevereiro e precisamos realmente ter ali uma percepção de mercado em que haverá necessidade de você conseguir trabalhar isso de uma maneira rápida, aderente, para que não haja prejuízos lá na frente. Muito bem, Iglesias, a gente vai continuar acompanhando essa situação, né? Porque muita coisa ainda está para acontecer, muita negociação que precisa ser feita para que a gente consiga, de fato, entender e se chegar a um acordo para de que forma isso vai acontecer. Muito obrigado pelas informações, ótimo dia para você e até a próxima. Bom, eu estou à disposição, contem comigo em mais oportunidades. Um ótimo carnaval a você e a toda a nossa audiência e até a próxima. Muito obrigado.